Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do nosso projeto Enem Digital. Vamos continuar analisando questões do Enem. Hoje, uma questão do ano de 2018. Então, tem um texto, né? Vamos analisar esse texto. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, as famílias estão se tornando menores nos países industrializados, porque as mulheres saíram para o mercado de trabalho, porque passam mais anos estudando, então têm o primeiro filho mais velhas. Dessa maneira, o número de filhos por família tem diminuído. Vamos então ao comando da questão. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de... A questão, então, se refere ao continente europeu, países industrializados a países ricos. Lembrando que essa questão demográfica ela é diferente nos países mais pobres. A estabilização da pirâmide etária. A pirâmide etária é aquele gráfico que mostra a distribuição da população por sexo e por faixa etária. As idades mais jovens ficam na base da pirâmide, as idades mais velhas ficam na parte superior. A pirâmide etária, ela então não se transformou durante o século XX? A pirâmide etária europeia? Não, ao contrário, né? Porque a pirâmide etária tinha uma base maior, tinha um maior número de crianças, de jovens e adultos e um menor número de idosos. Só que isso foi se invertendo, porque as pessoas passaram a ter menos filhos, as pessoas passaram a viver mais devido aos avanços na medicina, devido à melhoria na qualidade de vida, melhorias nas condições de higiene. Então, a pirâmide passou a ter uma base menor e um topo maior, representando um maior número de idosos na sociedade. Portanto, ela se modificou e a letra A estaria errada. Letra B, conclusão da transição demográfica. Ok, correto. No século XX, o continente europeu passa por um processo de transição demográfica, conclui sua transição demográfica, ou seja, a população idosa se torna uma porcentagem muito grande da população em geral, porque o número de nascimentos já haviam diminuído e, devido a grande qualidade de vida, as pessoas vivem mais. Dessa maneira, em meados do século XX, a conclusão da transição demográfica. Lembrando, que no Brasil nós ainda não completamos, estamos apenas caminhando para essa transição demográfica, porque a expectativa de vida ainda é menor, mas já há uma diminuição muito grande no número de nascimentos. A taxa de natalidade no Brasil já diminuiu muito nas últimas décadas. Letra C, contenção da entrada de imigrantes. Não tem nada a ver com o texto que a gente viu. Além disso, se você tem uma população menor, jovens, uma população menor na idade produtiva de trabalhar, é o contrário, eles precisam de imigrante, eles precisam que pessoas se mudem para lá para trabalhar, para garantir o funcionamento da sociedade. Elevação do crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? Vamos lembrar, é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Quando uma sociedade tem muitos nascimentos e poucas mortes, o crescimento vegetativo é grande. Mas, nesse caso, o próprio texto está falando que as famílias estão tendo menos filhos.
Então, o número de nascimentos, a taxa de natalidade não é grande. Dessa maneira, não poderia ter um crescimento vegetativo grande, né? Formação de espaços superpovoados também não tem a ver com isso. Espaços superpovoados, a gente pode pensar em cidades muito numerosas, em cidades com um número muito grande de habitantes, mas não tem a ver com a diminuição do número de filhos, não tem a ver com o texto, portanto, letra E também está errada. Então, letra B mesmo, conclusão da transição demográfica. Bons estudos para todos.